Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito desse nosso tema, o espelho e a busca pelo Ikigai. Uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje, nessa noite de terça-feira, 23 de julho. Obrigado pela participação de todos. Bom, primeiro pessoal, a gente vai começar com uma história. Era uma vez um samurai que estava passeando com seu cachorro, voltando na realidade para seu vilarejo, após um dia de treino, trabalho, voltando para o seu vilarejo, quando ele de repente vê uma árvore muito bonita e resolve que aquela árvore poderia ser um bom lugar para ele descansar, meditar um pouco. Então seu cão de guarda, como bom cão de guarda que é, foi na direção da árvore e vasculhou a árvore para ver se ela era segura, se tinha condições. E ao fazer isso, voltou-se contra o samurai, rosnando, latindo, furioso, como se assim tivesse querendo atacá-lo. O samurai, no instinto de autodefesa, de combate que tem, sacou da sua espada e, sem titubear, matou o seu cão. No entanto, logo em seguida, olhando para cima, após ter matado seu cão, ele vê que uma serpente está se aproximando dele perigosamente a partir de um galho de árvore. E ele então percebe, consegue sair da serpente, consegue escapar da serpente, mas ele percebe a intenção real daquele cão, do seu cão de guarda, fiel, que queria apenas protegê-lo daquela serpente, tentando mantê-lo longe daquele perigo. E aí a gente já começa com uma mensagem importante, né, gente? Quantas vezes na vida, por conta de não ter uma visão completa a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente matou o cachorro? Quantas vezes isso aconteceu? Bom, essa é uma primeira reflexão, apenas para a gente compreender já de imediato que nós não temos uma percepção completa de todas as coisas que estão ao nosso redor. Que a verdade que nós enxergamos é parcial. E vamos lá. Contextualizando porque nós estamos aqui, lembrando um pouquinho da nossa primeira conversa, que para quem quiser está lá pendurado no YouTube também, nós vivemos hoje num profundo momento de transformação social e nos próximos 20 anos nós vamos viver num mundo completamente diferente. E essa é a nossa realidade. E talvez nós não estejamos preparados como comunidade, como sociedade para isso. E por isso a gente está tendo essas conversas, para contextualizar isso e para tentarmos, como grupo social, estarmos um pouco mais bem preparados para esse contexto. É uma tristeza, né, pessoal, quando nós temos que falar para um homem adulto, para uma mulher adulta, que é bom ser justo, ser honesto, ter valores nobres, que é bom ter isso. E também é triste precisarmos dar recompensas às pessoas para que elas sejam assim. Então, por isso que nós estamos aqui tendo essas nossas conversas. A primeira já está lá no YouTube, como a gente conversou. Ainda no contexto, também ainda no porquê, para contextualizar ou para conceber esse processo que nós estamos trabalhando, eu fui estudar o Japão. E o Japão tem uma característica importante, né, dentro dos 1000 anos de história, dentro de 1000 anos de história nos séculos, entre os séculos, aliás, dentro dos 1000 anos de história, o Japão conseguiu fazer uma transformação social, ou melhor, 3 transformações sociais em 1000 anos. E esse é um ponto de destaque porque o Japão de fato conseguiu fazer uma mudança cultural em 1000 anos, ou 3 transformações culturais em 1000 anos. E isso é muito salientar, muito salutar, muito importante. E estudando esse processo de mudança, através de um livro chamado Konosuke Matsushita, O Senhor do Tempo, eu consegui observar o método, a técnica, a forma que eles utilizaram para isso. E a partir dessa técnica a gente constituiu também um método de capacitação humana para que nós pudéssemos então nos preparar melhor para suportar e superar todo esse nosso desafio. Esse método é baseado no conceito de Ikigai,
que nos fala a respeito do propósito, de uma razão de existir, transportado para um racional ocidental a partir desta mandala. E o nosso propósito com essas lives, com essa conversa, é aplicar essa energia do método de Ikigai para transformar as comunidades através das pessoas. A nossa primeira reflexão, então, já mergulhando no assunto de hoje, é a respeito da possibilidade de nós utilizarmos o espelho como reflexo da verdade. E aí tem esse conto, que já está aqui na tela, do Rumi, que fala que a verdade é um espelho que caiu do céu e se partiu em 1000 pedaços. Cada um pega um pedaço e acha que tem um todo, que vê o todo. E aí é a reflexão, por conta de não vermos o todo, quantas vezes nós matamos o nosso cachorro? Quantas vezes nós somos agressivos, violentos, com pessoas que, na verdade, estão apenas tentando nos proteger? Quantas vezes nós não fomos agradáveis, afetuosos, amorosos, quando respondemos a partir de uma situação de defesa, de autodefesa ou de medo? Quantas vezes isso já nos aconteceu? Só que a verdade, pessoal, tem um problema, ela só acontece no ambiente seguro, tanto sobre o aspecto das comunidades, dos times, quanto sobre o aspecto pessoal. E aí começa por um ambiente de confiança para si mesmo, né? Como é que eu vou falar a verdade para mim mesmo? Ou seja, eu vou aceitar eu mesmo, como eu sou, se eu não aplico a verdade, ou melhor, se eu não aplico gentileza para comigo. Quem aqui, né, conhece o pessoal, conhece alguém que se xinga toda hora, comete um erro e se xinga, bate a porta mais forte e se xinga, bate a porta do carro mais forte e se xinga, deixa quebrar alguma coisa em casa e se xinga, e vive numa agressão constante contra si mesmo. Como é que essa pessoa então vai construir um ambiente seguro de conversar com si mesmo se ela então é agressiva com si mesma? Então essa jornada também fala disso. Fala de nós sermos um pouco mais amistosos, um pouco mais carinhosos, um pouco mais amorosos conosco, para que possamos criar um ambiente saudável e seguro dentro de nós mesmos, para aí sim poder enxergar a nossa verdade da forma como a gente consegue ver e da forma como a gente consegue se ver. Então, essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, pessoal, fala a respeito de uma técnica que eu tive acesso há muito tempo, quando trabalhava com aviação civil e trabalhei um pouco como piloto de avião também. E nessa época, uma das coisas mais belas que acontece com um piloto de avião é que ele aprende a se desconectar do mundo através do voo. E por que ele aprende isso? Porque o avião, né, sai do chão e, portanto, se desconecta de todas as coisas que estão acontecendo no chão. E no voo só existe o piloto, eventualmente o copiloto, a tripulação e o destino para onde a gente está indo. Todas as outras coisas, o piloto tem a possibilidade de fato se desconectar. E esse exercício ele é muito importante, porque essa capacidade de se desconectar, ela é basicamente isso que a gente está falando aqui. Porque se você não é nem este corpo e nem esta mente, você é o observador, desenvolver a capacidade de se desconectar das coisas que estão acontecendo ao seu redor e poder observar a sua experiência de vida, a sua experiência na posição de um observador, traz uma riqueza de detalhes, uma riqueza de aprendizado impressionante. Mas para isso, você precisa exercitar esse descolamento. Para quem tem uma visão espiritualista, a gente fala da alma, que está além deste corpo e desta mente. Para quem não tem nenhuma conexão religiosa ou espiritual com o conceito de alma, não há problema. Apenas lembre-se que nós podemos, de fato, nos tornarmos observadores de um processo de desenvolvimento que acontece conosco. Para isso, a gente tem que desenvolver essa capacidade de desconectar daquilo que está acontecendo um pouco ao nosso redor, para nos observarmos de fato de longe. Uma próxima reflexão, pessoal, é sobre o tipo de ser humano que eu desejo ser. E aí, a partir desta técnica, vista no slide anterior, onde eu consigo então me deslocar dessa visão externa, ter essa visão externa de mim mesmo, conseguir observar quais são os
padrões de comportamento que eu de fato desejo mudar em mim, que eu de fato desejo mudar. Mas aí tem uma coisa importante, né? Os vícios, os caminhos neurais já constituídos na nossa existência, eles não devem ser jogados pela janela, porque machuca muito, né? Então, que tal descer eles pela escada? Que tal escolher um comportamento deste mês e de fato agir sobre a mudança deste comportamento? Não todos de uma vez só, um comportamento. E todos nós, se nós pararmos de fato diante do espelho e termos uma percepção daquilo que está acontecendo conosco, nós sabemos quais coisas nós precisamos mudar. Aí a dificuldade é escolher. Escolher a mudança. Escolher o caminho por onde mudar. É muito importante. Aqui, pessoal, existe um livro chamado Duas Formas de Pensar, do Daniel Goleman, que nos explica claramente as técnicas de como constituir um novo caminho neural, de como constituir uma nova forma de ver as coisas. Mas lembre-se, o caminho neural antigo não é desfeito, ele é apenas não mais utilizado, é um caminho não mais utilizado. E por isso a necessidade de se reforçar este novo padrão de comportamento a cada vez conscientemente, para que depois, em algum momento, ele se torne automático. Recomendo grandemente esse livro. Duas Formas de Pensar, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Goleman. O próximo pensamento é a respeito da conexão entre o caminho do Zen, ou seja, a visão do caminho do Zen, e o poder do agora, ou o poder transformador das ações do agora na sua vida. O seu presente para a vida. E por que a gente conecta o Zen aqui com o espelho, né? O Zen, ele tem... Bom, quando você pergunta para um mestre Zen, é até engraçado, né? Você pergunta para o mestre Zen o que é o Zen, ele irritantemente responde, comumente, responde, o Zen é o Zazen. Tá, e o Zazen o que é? Zazen é a posição de meditação do monge, do mestre Zen ou do praticante Zen. Aquela posição em 6 ou em meio lótus que ele utiliza para meditar. Então, quando você pergunta para o monge ou para o praticante, ele responde, o que é o Zen? Ele responde, é o Zazen, ou seja, sentar-se em posição de meditação e lá ficar. E a gente pergunta, e o que é o Zazen? Bom, o Zazen é o Zen. Ou seja, entramos num círculo, né, infinito, onde o Zen é o próprio Zazen. Que quer dizer o quê? De uma forma um pouco mais simples. Quer dizer parar, sentar-se confortavelmente em algum lugar diante da sua existência e parar de pensar no presente, ou melhor, parar de pensar no passado ou no futuro e concentrar-se plenamente no presente, naquilo que está de fato acontecendo ao seu redor neste momento. E este exercício de meditação, que diferente do que se pensa, né, a respeito da meditação, onde se tem a ilusão de que nós não estamos pensando em nada, não é isso. O Zen e o estado de concentração máxima, ou de flow, dentro do processo de meditação, é justamente quando eu consigo estar 100% presente, 100% no meu presente, ouvindo os pássaros, os carros que passam, o vento que sopra, o momento em que eu estou, o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo, a minha respiração, o meu corpo e tudo aquilo que acontece ao meu redor no momento presente. Então, o pensamento Zen se aproxima muito dessa energia do fazer agora, porque o teu futuro, o meu futuro, o futuro de cada um de nós, depende da ação que nós tomamos no momento presente. Deus nos livre do passado, daquilo que poderia ter sido e não foi, porque no passado eu não tenho nenhuma ação. O passado não me pertence mais. Deus nos livre do futuro incerto, que será construído apenas pela minha construção do presente. Excesso de passado gera angústia, depressão, a sensação daquilo tudo que poderia ter sido e não foi.
Excesso de presente gera estresse. Excesso de futuro gera ansiedade. Então, o exercício de viver equilibradamente no presente, dando a si mesmo o seu presente para a vida, ou seja, fazendo aquilo que você precisa fazer, aquilo que você sabe no seu íntimo que você deveria fazer, para contribuir com uma comunidade melhor ao seu redor. Este é o conceito aqui que a gente traz para o pensamento Zen. Na sequência, nós vamos para uma reflexão a respeito do espelho com o estoicismo. E aqui é impossível falar a respeito disso sem falar a respeito do Epiteto e do Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio e o filósofo Epiteto, que são alguns marcos aí do pensamento estoico, do estoicismo. O estoicismo nos leva a crer alguns pensamentos interessantes. Primeiro, concentrar as energias, a força, a vitalidade, concentrar as ações naquilo que eu tenho controle, naquilo que é possível controlar, e não naquilo que eu não controlo. Segundo, aceitar a realidade como ela é, aceitar aquilo que temos com resiliência, com dignidade e com serenidade. E ter ou desenvolver a inteligência emocional para fazer essa aceitação. Essa aceitação às vezes é difícil, né, gente? Às vezes é aceitar que você está muito feliz, aceitar um elogio, às vezes é aceitar uma doença, aceitar uma limitação sua. Quantas vezes nós damos o nosso máximo e mesmo assim não atingimos o nosso objetivo, ou não realizamos aquilo que queríamos realizar, ou mesmo não somos o suficiente para alguma determinada situação. Esse é o conceito que o estoicismo traz para nós nessa jornada a respeito da jornada do Ikigai. Próximo item, e aí conectando tudo isso, nós vamos falar a respeito da construção do caminho de uma vida de qualidade para, a partir daí, ter qualidade de vida. A jornada do encontro do Ikigai é algo que é uma construção, né, pessoal? Encontrar a sua razão de existir, encontrar um lugar onde você é feliz sendo útil para alguém em algum lugar. Nós falamos sobre isso na nossa primeira live. Na nossa primeira conversa, a gente falou sobre trabalho, a gente falou sobre o equilíbrio, a resiliência, né? E a energia de ser feliz no trabalho. E o que é trabalho? Trabalho é ser útil para alguém em algum lugar. E o que é Ikigai? O que é razão de existir? O que é ser feliz no trabalho? Ser feliz no trabalho é ser feliz, sendo útil para alguém em algum lugar. Então é muito comum, pessoal, que a gente se encontre, né, numa situação em que a gente já é feliz fazendo alguma coisa para alguém em algum lugar e a gente não se deu conta disso. Ou seja, eventualmente a gente já exercita um propósito super digno da nossa vida e não se dá conta disso. E aqui é importante também lembrar, né, pessoal, que não é um processo de propositite, né? Tem uma doença agora, né? As pessoas dizem que se você não tem propósito, você não vive, você não tem existência. E não é verdade. Existem muitas coisas na nossa vida que elas devem ser feitas e são simplesmente coisas que precisam ser feitas para a nossa existência, para a nossa subsistência. E elas têm pouco propósito filosófico, e sim mais um propósito prático, um propósito útil na nossa existência. Então, a provocação aqui, nessa visão, é compreender que a construção do caminho de se viver daquilo que se ama, feliz, sendo útil para alguém em algum lugar, é uma construção que fala com a resiliência, que fala com estar presente neste momento, que fala com a aceitação de sermos quem nós de fato somos e que fala com a capacidade de irmos tirando de nós mesmos, irmos arrancando de nós mesmos as coisas negativas que eventualmente nós temos nos nossos comportamentos e que todos nós temos. E essa jornada é que vai fazer com que nós desenvolvamos a nossa vida de qualidade
para encontrar a nossa qualidade de vida. Dentro dessa perspectiva, nós construímos uma mentoria e a sustentação da mentoria acontece a partir dos valores do Bushido: justiça, coragem, benevolência, educação, sinceridade, honra e lealdade, permeado pelos conceitos do respeito e da colaboração, e tratando deste tripé fundamental. Embora sejam 8, inclusive bíblicas, as relações ou as dimensões da satisfação humana, nós tratamos aqui das 3 principais que fazem com que a vida seja uma vida de qualidade, que são a saúde física, a saúde mental ou emocional e a saúde financeira ou econômica. A partir deste trabalho, de trabalhar para que de fato tenhamos uma vida de qualidade, nós traçamos um rumo para uma prosperidade com um propósito, encontrando o nosso Ikigai. E esta é a jornada que a gente propõe no nosso processo de mentoria. A nossa mentoria acontece então numa jornada de autodescoberta individual em grupo, em encontros presenciais ou virtuais individuais, as mentorias de 8 encontros de 1 hora ou encontros presenciais com 20 pessoas, sendo 2 encontros de 2 horas. Esse é o processo que nós utilizamos na nossa mentoria e é isso que a gente veio conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. Então, muito obrigado para quem esteve aqui presente. Grato pela presença de vocês, espero que tenha sido proveitoso. Um fraterno abraço, fiquem bem em paz, que Deus os abençoe. Próximos passos. No dia 20 de 8 teremos o próximo encontro, falando a respeito então da terceira dimensão, a dimensão corpo, seu corpo preparado para o próximo nível, fechando então o ciclo de preparação da saúde financeira, da saúde emocional e da saúde física nesta nossa jornada de webinars. Muito obrigado, até mais.